Oi! Oi, Cris! Oi, gente! Oi, Vânia! Evandra! Eu adoro ver quando vocês estão entrando. Oi, Isa! Thalita! Oi, me manda beijo. Meu nome é Camille. Beijo, Camille! Oi, Cris! Oi, Dai! Que delícia vocês aqui! Desculpa atrasar um pouquinho. Corri lá que pediram um beijinho pra dormir. Meus queridos. Oi, Érica. A Dai também tá aí. Que delícia. Como vocês estão? What's happened? Tá travando aí pra vocês? Vocês me ouvem bem? A internet tá boa? Vocês conseguem me assistir bem? O som tá bom? Faz um beleza pra mim. Se eu tenho que falar mais alto, se tá travando, vai me dando feedback que eu vou ajeitando as coisas aqui. Tá bom, Giza? Ai, que bom. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem na sua cidade? De onde vocês são? Comenta aqui pra mim. De que cidade vocês são? Como que tá aí na sua cidade? Se tá todo mundo bem? Se tá todo mundo de máscara? Aqui em Toledo fiquei bem assustada. A gente sai muito pouco. E hoje a gente saiu para dar um pulo no mercado. E todo mundo de máscara, todo mundo cuidando. Isso é bom. Isso logo vai passar. Assis, Cascavel, Santa Rita! Que legal! Olha, no Paraguai. Muito bom. Que bom. Oi, Carol. Que delícia vocês aqui. Goiôerê, Adai. Eu me assustei. Mas depois eu entendi que isso é assim. Tem que ser assim, né? Para que isso se controle, esses números comecem a cair. Cianorte, São Miguel do Iguaçu. A Letícia! É a Letícia? Será que estudou comigo? Que massa! Ai, que legal! Realeza. Oi, Roberta, linda. Então, hoje o nosso assunto ele é muito especial porque eu amo falar disso, especial porque sou instrutora de Theta Healing. Olha, Letícia, é você mesmo. Que legal, Lê, que saudade, 11 anos que a gente se formou, hein? Como passou rápido. Muito rápido, uma delícia lembrar de tudo. Então, eu me formei em fisioterapia e a Lê foi minha colega de faculdade. Eu me especializei em ginecologia e obstetrícia e eu queria ir mais longe, dentro da alma das mulheres. Foi aí que entrou a reprogramação biológica na minha vida, que eu sou muito grata ao professor Maurício, que me ensinou tudo isso, me conduziu nesse caminho. E aí depois conheci o Theta Healing. Fiz o curso de praticante de Theta Healing, inclusive vai fazer 3 anos, agora em junho, se não me engano. E o Theta simplesmente transformou a minha vida e eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Vou explicar como funciona o Theta Healing. Sorocaba, que legal, é físio também. Vamos colocando aí pra mim de onde vocês são, o que vocês fazem, como tá aí na sua cidade. Dúvida que vocês tiverem também, vocês podem aproveitar para perguntar aqui, que eu vou respondendo conforme eu vou conseguindo acompanhar, tá? E aí eu conheci o Theta, me encantei, me apaixonei, utilizei muito no consultório com as minhas pacientes também de fisioterapia obstétrica.
E eu falei, cara, que lindo, eu quero ensinar as pessoas a fazer isso. Porque eu achava que eu tava fazendo errado. Eu tava ensinando as pessoas a fazer Theta Healing, a utilizar o Theta Healing, a entrar em onda Theta. Isso é errado, né? É ilegal, eu não posso ficar fazendo isso como praticante. Aí eu falei, não, vou fazer o curso de instrutora, é um chamado, eu quero falar sobre isso e eu quero poder dividir isso com as pessoas, né? Porque é muito maravilhoso mesmo, faz muita diferença na nossa vida. E aí fui para Cancún fazer o curso de instrutora. Foi em 2019? Acho que foi 2019, né? 2020, fez um ano agora que eu fui fazer o curso de instrutora. Fiz o básico de instrutora, o avançado, o digging e você e o criador. E agora essa nova possibilidade de fazer o curso online, que eu também vou falar para vocês como funciona. Mas enfim, Theta Healing é uma técnica, é uma ferramenta maravilhosa e eu brinco que o Theta já não é mais uma técnica, ele é um estilo de vida. Uma vez que você aprende o Theta Healing, aprende a meditação do Theta Healing e começa a utilizar na tua vida, você não consegue mais não utilizar o Theta Healing ou utilizar só de vez em quando, sabe? Você entra nessa frequência Theta, nessa onda Theta, e você sabe que ali você tá com Deus, você tá protegida, você tá amparada, você se sente amada. E você não sai dali, né? Muitas pessoas falam, eu não consigo me conectar com Deus, eu não consigo entender a voz do Criador. Mas é só a gente se acalmar e deixar que essa voz fale, não que a gente tente entender o que a voz quer falar, simplesmente escuta e se permitir, vocês vão perceber que vocês já estão em Theta. Hoje eu vou guiar vocês em Theta numa prática, então fiquem até o final. Aproveita aqui, ó, tem um aviãozinho de papel aqui embaixo. Vocês podem compartilhar, convidar outros amigos para assistirem essa live, que no final a gente vai fazer uma meditação muito bonita. Eu vou conduzir vocês em Theta. E não vou contar o que a gente vai fazer exatamente, mas a técnica, essa ferramenta se chama Amor ao Bebê no Ventre, essa prática. É uma prática do Theta Healing, que é muito linda, é muito profunda e faz você ressignificar o amor ao bebê no ventre. Então não se preocupa se você não tem um bebê no seu ventre, vocês vão entender o objetivo dessa prática depois, então deixa ela depois, vai ficar lá no final. Então o Theta, ele foi descoberto, ele foi criado por Vaiana Stibal. A Vaiana não é a Havaiana, hein? É a Vaiana. Se escreve Viana o nome dela, mas se fala Vaiana. Vaiana Stibal. Ela é uma americana, ela teve câncer na perna e ela já trabalhava com naturologia, com curas naturais, com massagens, que ela gostava muito, fazia leituras, assim, muito intuitivamente com essas clientes das massagens que ela fazia. E ela via muitos resultados naquilo que ela fazia, né? E ela teve essa oportunidade de utilizar com ela mesma. E os médicos ficaram horrorizados de ver como pôde ela se curar de uma coisa tão séria, né? Ela tinha outros prognósticos. E foi tudo muito bonito. E os médicos quiseram estudar isso tudo que ela estava fazendo. E o que ela estava fazendo com essas pessoas. Se era uma imposição de mãos, o que ela fazia, né? E o que ela estava fazendo nela mesma para ter esses resultados que curasse dessa forma. E aí fizeram muitos testes com ela, uma equipe de médicos e de físicos, e chegaram à conclusão de que quando a Vaiana fazia essa imposição de mãos, essa oração, essa meditação, ela estava em onda Theta. Então o nosso cérebro, ele trabalha o tempo todo em várias frequências cerebrais. Onda Theta, onda alfa. Onda alfa, por exemplo, vocês vão ver no Reiki. Vocês já fizeram Reiki? Conhecem Reiki? Reiki também é uma técnica maravilhosa e o Reiki trabalha basicamente em onda alfa. Então tem a onda alfa, onda Theta, onda beta. Essa que a gente conversa é onda beta. A onda gama, que é
agitação total cerebral, então é quando você está no ápice da tua agitação cerebral. E conforme eles foram estudando, fazendo essas pesquisas e vendo que a Havaiana estava em teta, a pessoa que era atendida por ela também estava em teta, mesmo sem necessariamente conduzi-la em teta. Então percebiam que as pessoas que estavam em volta entravam nessa frequência de onda cerebral junto com ela, que é o que a gente faz também nas turmas, né? A gente coloca os alunos todos em onda cerebral teta. Aqui, quando eu comecei a me preparar para essa live, também entrei em teta. Então, eu posso, através dessa energia, conduzir vocês em teta e deixar vocês em estado teta, nessa frequência de onda cerebral, mesmo vocês estando aí em Goiôerê, no Paraguai, como tinha outra, em Cascavel, né, Realeza. Então, vocês entram junto comigo por ressonância em onda cerebral teta. E aí as pesquisas não pararam de acontecer, né? Vamos continuar vendo o que as pessoas estão fazendo em onda teta. E foram aparecendo muitas curas, muitos movimentos de cura mesmo, de percepções, de sensações, enquanto as pessoas estavam em onda teta. Em uma das pesquisas, colocaram esses eletrodos, esse sistema, em flores e folhas. E ela mandava uma resposta eletromagnética para esse aparelho, como se ela estivesse tendo sensações. Quando uma pessoa tentou agredir essa folha, cortar ela, né? Quando ela se sentiu ameaçada, ela mudou a frequência. Então, foi muito possível, e é até hoje, você encontrar pesquisas falando da eficácia da onda teta na vida das pessoas e também das plantas, dos animais. Por isso que a gente também utiliza em plantas, em animais, o Theta Healing. Então, essa técnica foi difundida, né? O mundo inteiro começou a conhecer. Vocês devem ter visto recentemente famosos utilizando o Theta Healing, como a Ivete Sangalo, né? Ela faz a meditação do Theta antes dos shows. Eu assisti essa semana uma entrevista da Cleo Pires falando também do Theta Healing. Então as pessoas estão começando a conhecer o Theta Healing e se permitir vivenciar tudo isso, porque ele não tem nada a ver com o espiritismo, ele não é uma religião, ele é uma ferramenta, ele é uma técnica que utiliza no teu dia a dia. Você pode ter a tua religião, independente de qual ela for, e se não tiver uma religião, tá tudo bem. Você entende que essa energia criadora de tudo que ela já tá dentro de você, né? A gente fala Deus como se ele fosse masculino, mas Deus é uma grande energia. Pode ser masculino, pode ser feminina, pode ser deusa, né? Como vocês quiserem chamar. Então você vai utilizando ela no teu dia a dia para comandar a cura, para escutar o que Deus tem para falar para você, para instalar novos sentimentos, que são os downloads. Vocês viram que eu fiz hoje uma caixinha de perguntas e as pessoas estavam perguntando como é que faz essa questão dos downloads, como funciona isso. Então, a partir dessa frequência de onda teta, que é também acessada as nossas memórias celulares, que estão gravadas lá no nosso subconsciente e no nosso inconsciente também, algumas mais profundas. Então, quando eu acesso onda teta, eu consigo saber se eu fiquei com informações celulares que são negativas para mim, que são as crenças que nos limitam. E aí que entra essa questão do porquê que a gente está falando disso hoje. Como eu melhoro a minha relação com meu filho através dessa onda teta? Vai ficar salva a live? Vai. Não. Aqui no Insta não. Ela vai pro meu canal do YouTube. Depois que a gente terminar, eu vou subir pro YouTube e daí eu vou deixar o link para vocês assistirem, porque aí vocês podem assistir mais vezes, né? Se eu deixo ela gravada só aqui, ela fica só 24 horas. E aí depois vocês podem assistir mais, lá no YouTube, né? Então, por que ela é importante pra gente utilizar com os nossos filhos? Vocês já perceberam, em várias situações na nossa vida, no nosso cotidiano, que você percebe que se você tivesse ouvido a tua intuição, aquela coisa teria dado certo?
ou quando você sabia que não deveria ir naquela reunião, ou que não deveria ir naquela casa, ou que não deveria falar com aquela pessoa, que eu não deveria sair aquele dia. Poxa, mas por que eu não ouvi minha intuição? Eu sabia, eu tava sentindo aquilo, né? Então, essa intuição, essa habilidade de perceber as coisas, a gente já nasce com ela. Só que conforme a gente vai crescendo, as nossas crenças vão limitando que a gente vai estimulando essa habilidade empática e intuitiva. Quando a gente olha para a criança tem isso já. Só que a gente não percebe que muitas vezes a gente poda elas, porque a gente também foi podado lá na infância. Então, se você ouvia muito, por exemplo, eu vou falar por mim, tá? Nossa, Mariana, mas você é muito devagar, filha. Faz as coisas mais rápido, coração. Ainda que a minha mãe era querida, né? Faz as coisas mais rápido, filha. Você é muito enrolada, você é muito devagar. Você tá muito gordinha. Esses dias teve live da Sandy, né? Vocês assistiram? Eu assisti, óbvio, porque eu amo ela, né? Daí, no meio da live, fiquei com muita raiva dela, porque eu passei a vida inteira escutando que se eu fosse magra e bonita igual ela, a minha mãe e as minhas tias iam comprar roupa pra mim igual a da Sandy. E eu lembrei disso no meio da live e falei, ai, que ódio dessa Sandy, não quero mais escutar. Mentira, amo ela. Continuei escutando e cantando e dançando. Mas a gente vai ouvindo essas coisas e o que acontece? Ela fica gravada na nossa memória. Traumas também ficam gravados na nossa memória celular. Então, se você sofreu um acidente, se o teu nascimento foi traumático, se você nasceu de fórceps ou precisou de uma cesárea de emergência, se a tua mãe correu risco, se você não foi amamentada. Então, tudo isso vai gravando nas nossas memórias celulares, que estão também nessa onda teta. A gente passa pela onda teta todos os dias, em vários momentos do dia. Um deles, por exemplo, é antes de dormir. Você sabe aquela sensação de que você tá caindo no sono, assim, você tá pegando no sono e daí você cai no precipício? A onda teta é um pouco antes de cair no precipício. É muito fácil de perceber que você tá em teta. Em teta, você também pode mudar a tua realidade, você pode comandar que, por exemplo, você deseja comprar um carro, trocar um carro, comprar uma casa, um apartamento, fazer uma viagem. Você também pode comandar isso em onda teta. Você pode manifestar para os seus filhos um desejo deles, porque é mãe, né? Você não pode fazer para outra pessoa. Já vou falar sobre isso, sobre as permissões e o livre-arbítrio. Mas aí o que acontece é que a gente cresce cheio de crenças. E a gente acaba passando essas crenças para os nossos filhos sem perceber. Quando a gente diz que ele tá burrinho, que ele tá um monstrinho hoje, que ele é difícil. Quando a gente vai falar dos nossos filhos para outras pessoas, quem tem 2 filhos ou mais, que eu sempre escuto alguém falando, né? Ah, mas o Bernardo é de um jeito, o Theo é de outro. Vou até falar baixo para eles não escutarem falar. Então eu vou inventar nomes, tá? Ah, mas a Maria é calminha, ela é tranquila, ela é um coração, ela é uma amada. Mas o Joãozinho, meu Deus, ele é terrível. O que grava na memória? Que ele é terrível. Então tá lá na memória celular dele que ele é terrível. Que ele é lerdo, que ele é gordo, que ele é devagar, enfim. Então a gente vai podando isso tudo dos nossos filhos. Eles não têm como dizer para nós que eles ficam ofendidos ou magoados, que aquilo é difícil para eles. Algumas crianças sim. Essas crianças da nova era, elas estão vindo com esse DNA ativado. Então, elas estão muito receptivas, elas têm uma habilidade intuitiva muito grande. E quando você percebe, eles estão falando coisas que você nem imagina, né? Esses dias o Theo conversando comigo, a gente estava sentado, já contei essa história acho que pra vocês. E ele veio me cheirando e falou que aquele cheiro que ele estava sentindo era o mesmo cheiro de quando ele nasceu. E aí eu aproveitei o gancho, eu queria saber o que mais ele sabia de quando ele nasceu, e a gente não tinha contado isso, né, em detalhes tão assim. E ele falou exatamente como foi. Eu nasci, daí o médico me pegou, tinha uma luz bem forte, ele nasceu de cesárea, e tava bem frio, e daí uma tia me pegou, dela enrolou assim, e deu pro meu pai. Daí meu pai pegou, levou pra você... Daí você me lambeu e eu fui pra longe. Porque ele foi com o pediatra, né? Então, veja,
Ele não sabia esse passo a passo, ele nunca soube que foi assim que aconteceu, a gente não filmou esses detalhes, também não tinha como ele saber. Mas ele lembrava, porque estava na memória celular dele. Então, às vezes, o teu filho também deve falar algumas coisas cabulosas para você. Talvez ele coloque aí um super-herói no meio da história, inventa alguma parte que você não sabe exatamente se isso é real ou não. Mas as crianças tendem a sempre falar a verdade. A gente que não consegue compreender os sinais que eles dão. A gente só precisa deixar. Só que essas crianças ativadas não nasceram só agora, nesses últimos anos. Nós somos essas crianças também. Nossos pais também são. Mas eles vêm de muitas crenças também, né? Então, como que eles vão estimular a gente? Minha mãe conta que quando eu era pequena, eu sabia quando o telefone ia tocar, quando alguém se acidentava na família, eu já sabia que ia acontecer alguma coisa, daí eu avisava minha mãe. Aí minha mãe dizia, não, é só um pesadelo, vem pra cá, para com isso. Daí eles já me mandavam pra benzer, pra fazer alguma coisa, porque eu precisava de ajuda, que eu era diferentona, né? Já era diferentona desde antes. Toma água. E aí, de alguma maneira, fui crescendo e sendo podada, né? Porque o que eu tava fazendo não era assim, muito normal. Quando os meus pais separaram, que a gente foi morar com a minha avó é evangélica da Assembleia de Deus, então eu ia pra igreja junto com ela. E foi lá que eu desenvolvi muito mais a minha fé, esse meu contato com Deus, eu aprendi lá na igreja, né? Mesmo a igreja, a doutrina sendo muito reservada, né? Muito colocada assim, eu achei aquilo tudo muito bonito, eu achava muito bonito a forma como falava com Deus. E eu queria saber mais. E tinham perguntas que não eram muito bem respondidas lá. Eu comecei a ir em outras religiões para descobrir as perguntas, se alguém me respondia aquelas perguntas que eu tinha, que eram internas, assim, né? Eram só minhas. Então o Theta Healing traz essa percepção de que o todo, Deus, essa energia amorosa, não depende necessariamente de uma doutrina a ser seguida, né? A Carol pediu ali, você é espírita, Mari? Não sou espírita, hoje eu não tenho uma religião, a minha religião é o amor, né? Deus, o amor incondicional, eu não sigo uma doutrina, e o Theta Healing também não é uma religião. Você pode ser espírita, você pode ser católica, pode ser evangélica, você também pode utilizar o Theta Healing e se beneficiar dessa ferramenta. E aí eu tava falando das crianças, porque eu fui muito podada e eu queria descobrir por que eu tinha essa sensibilidade, por que eu tava recebendo essas informações, então, se era errado. E é no Theta que a gente descobre, né, que essas conversas com o Criador, elas já estão dentro da gente, que é o que os nossos filhos fazem o tempo inteiro. Por exemplo, quando a criança tá jogando videogame, a Fer tá ali também. Quando você tá jogando videogame, a criança tá jogando videogame, e daí ela desliga do mundo, ou nem tá fazendo nada, ela só para e fica olhando pra parede. Aqui acontece muito isso, aí fica, Theo Benjamin, olha pra mãe, Theo, olha pra mãe, ele lá, olhando pra nada. Isso é onda Theta, ele tá em Theta. Se naquele momento que ele tá avoado, que ele não tá prestando atenção em nada, assim, tá no nada, eu colocar uma informação negativa pra ele, ele vai gravar aquilo a nível celular. Coloquei ali uma crença negativa no meu filho. Agora, se eu aproveito que ele tá aí em onda Theta, lá olhando pro nada, e coloco uma informação positiva pra ele, meu filho, como eu te amo, filho, como você é especial, filho, como é gostoso ser sua mãe, isso grava na memória dele. Então, a criança se abastece de amor, de carinho, de respeito. Isso aumenta a imunidade dela, isso aumenta a percepção dela no mundo, isso faz com que ela se sinta pertencente, que ela se sinta capaz com frases. Isso que é muito legal, porque a criança não precisa de coisas, ela precisa de tempo, ela precisa de carinho, ela precisa de cuidado. É lógico que nós estamos num mundo consumista, né? Quem não quer dar coisas para os filhos?
Mas isso não é o mais importante. Não é isso que vai definir o que vai ser do seu filho quando ele crescer. Então, quando a gente não tem muito tempo para ficar com os nossos filhos, a gente sente culpa. Mas já que eu tô sentindo culpa, eu quero que ele se sinta amado. Então, deixa eu comprar esse relógio do Ben 10 aqui, que é R$250. Cada um, né? Daí aqui tem 2, já vai quinhentão. Em 2 reloginhos do Ben 10 que não vai durar 10 minutos. Já fiz isso, viu? Por isso que eu tô falando. É a coisa que é na prática. Então, a gente supre uma falta, mas não é exatamente daquilo que eles estão precisando, né? E aí a gente se frustra e deixa de dar aquela mensagem que precisa pro nosso filho para ele se sentir amado, respeitado, honrado, pertencente. E como é que eu faço então para deixar o meu filho se sentir bem? Para melhorar a saúde emocional dele. E a saúde emocional dele está completamente ligada à saúde física. Crianças que adoecem demais, elas estão dando algum recado, elas estão querendo dizer alguma coisa. E com o Theta Healing, é possível me comunicar com o eu superior dessa criança. O que é o eu superior? Todos nós temos um eu superior. Esse eu superior, ele caminha junto com a gente. Ele é parte nossa, ele tá junto de nós. Mas ele é um pouco mais elevado, ele tem um pouco mais de inteligência. Menos do que o Criador, porque ele tem suas próprias crenças também. Uma vez que eu atinjo esse eu superior, que eu consigo conversar com o eu superior dessa criança, o eu superior, ele sempre vai falar a verdade. Então, se eu pergunto qual é a verdade sobre essa febre, qual é a verdade sobre esse comportamento na escola, porque ele tá batendo nos amigos, ele tá mordendo os amigos, ele tá com uma alergia, ele não tá comendo, né? Então, o que acontece? Eu falo com o eu superior e pergunto qual é a verdade sobre isso, o que eu preciso ver sobre isso. E aí eu deixo de lado a minha intenção sobre aquilo que eu quero ver. Eu deixo realmente o Criador falar através da lei da verdade. No curso de Theta Healing a gente aprende a acessar a lei da verdade. E a lei da verdade mostra o que é real, o que está acontecendo com essa criança. Quando a gente percebe o que está acontecendo com essa criança, qual é a verdade sobre aquele sintoma, ou sobre aquele... como ela está se comportando, né, na escola, com os amigos, com outras pessoas, eu consigo mudar essa verdade. Eu consigo mudar essa realidade. É aí que entra esses downloads, o trabalho de crenças, porque aí a gente vai descobrir quais são essas memórias que estão gravadas na nossa célula. E por que que elas chegaram ali? De onde elas chegaram ali? Numa das respostas que eu coloquei na caixinha de pergunta hoje, eu falei sobre os níveis de crença, né? Tem crenças que a gente adquire de quando a gente chega na barriga da nossa mãe até os dias de hoje, que são as crenças de nível central. Tem crenças que vieram historicamente. Por exemplo, a Argentina não se dá bem com o Brasil, Toledo e Cascavel, acho que toda cidadezinha tem alguma coisa, né? Curitiba todo mundo é antipático. Tem alguém de Curitiba aí? Diz oi pra mim. Eu já morei em Curitiba. Então, são crenças de nível histórico. Crenças de nível genético. Por exemplo, minha avó tem diabetes, minha mãe tem diabetes, eu vou ter diabetes também. Cancela. Né? Eu vou ensinar isso pra vocês já. Vocês não precisam ter Theta Healing pra fazer isso. Toda vez que você falar uma coisa que você percebe que não é boa, repete a palavra cancela. De preferência, faz esse movimento aqui, ó, da mão na orelha direita. Faz, cancela, cancela. Se você perceber que tá falando cancela o dia inteiro, aí você tem que ver como que essas palavras estão trazendo a realidade que você vive hoje, né? Porque a gente não percebe muitas vezes que a gente tá repetindo muitas coisas negativas. Então, quando você não quer que aquilo aconteça, que aquela palavra não traga energia negativa pra você, você fala cancela. Que então tá cancelado aquilo, aquela afirmação tá cancelada. Então, eu falei, né, dei esse exemplo por conta da crença de nível genético. E uma crença de nível de alma, então já passou por muitas vidas essa crença, é quando dá que eu não me amo, né, que eu não sou merecedora do amor de Deus. Essa crença não vem de agora, ela não vem de hoje. Ela pode vir a nível de alma. E quando a gente trabalha essas crenças de nível de alma, elas vêm muito antes de outras vidas. É possível acessar outras vidas? É muito possível.
É possível saber a minha ancestralidade? Também é possível. É possível saber de onde eu vim? Por que que eu gosto de um país que eu nunca fui? Por que que eu gosto de uma comida que eu nunca comi? Por que que eu gosto daquela pessoa e eu nem sei quem é? Também é possível. A gente vai acessando tudo isso em teta. Então, essas crenças, elas vêm para trazer para nós várias percepções sobre o mundo, sobre nós mesmos, e é possível, através delas, então, trocar essas crenças por crenças positivas, né? Então, em vez de achar que todo mundo em Curitiba é antipático, que é uma cidade fria, a gente troca por eu posso aceitar as pessoas que são de Curitiba, eu posso amar as pessoas que são de Curitiba, eu me sinto feliz em Curitiba, eu me sinto aceita, entende? Então, você vai trocando crenças relacionadas àquilo que está te atrapalhando, àquilo que não está te fazendo bem. Quando a gente briga com o filho, tem como cancelar? Aí é que tá. Porque a gente não briga com o nosso filho à toa. A gente não quer de propósito. Eu quero ser mãe porque eu quero judiar de uma criança. Eu quero brigar com ela, eu quero fazer mal pra ela. Ninguém faz isso, né? Não deveria. E muitas vezes, quando a gente briga... Ó, Larissa, essa é de Curitiba. Quando a gente briga com os nossos filhos e a gente percebe... Ah, eu nem percebi. Quando eu vi, já bati. Quando eu vi, já puxei a orelha. Quando eu vi, já deixei de castigo ou gritei, né? Quando a gente tá no pico do estresse, do nervosismo, quando a gente já não cabe mais na gente, é que a gente age assim. Ninguém faz mal para uma criança quando tá bem. As pessoas fazem isso quando elas já estão num nível que elas não estão aguentando mais. E aí que a gente entra... trabalhando essas crenças. Não adianta só cancelar uma briga. Você tem que descobrir o porquê que você está brigando com aquela criança. Porque, na verdade, anotem isso e coloquem no post-it, na frente da geladeira, da televisão, do teu computador. A criança nunca tem culpa. O problema nunca, 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 nunca será a criança. Ah, mas então o problema sou eu? O problema é a maneira como você vê o que a criança está fazendo. Por que que você está perdendo a paciência tão rápido? Por que que você está sofrendo com aquele comportamento? Por que que você queria que teu filho fosse diferente do que ele é hoje? Por que que você não consegue aceitar que essa criança é dessa forma? Quem olha para o Theo acha que ele é hiperativo. Mas ele não é hiperativo, ele fica hiperativo quando algo estimula a hiperatividade dele. Porque ele consegue prestar atenção, ele é muito querido, ele é amoroso, ele sabe brincar parado também. Mas são situações que ele demonstra uma hiperatividade. Uma coisa que a gente combinou aqui em casa, que eu acho que eu também coloquei num post sobre isso, ele estava tendo dores de cabeça recorrentes. Todo dia tinha muita dor de cabeça. E aí eu fui pro criador, fui pro eu superior dele, perguntei qual é a verdade sobre isso. Aí apareceu que ele queria carinho. Porque aí quando tem dor de cabeça, pega no colo, vem aqui, deixa que a mãe vai comandar uma cura pra você, a mamãe vai ver o que tá acontecendo, eu vou falar com as suas células. Então, aquele tempo, ele vinha pro meu colo. E aí o criador falou, o eu superior dele disse, né? Que ele só queria carinho. Então, eu voltei e conversei com ele, tem quase 6 anos, ele consegue perceber melhor isso. Falei, filho, tu sabe que a mãe fala com Deus e também a mãe fala com os seus anjinhos, porque eu falar que existe eu superior, talvez ele não vai entender, né? E eles me disseram que, na verdade, essa dor de cabeça é porque você quer amor da mamãe, quer carinho da mamãe. E ele ficou quietinho. Daí eu falei, então vamos fazer um combinado? Quando for dor de cabeça mesmo, você diga pra mãe, mãe, eu tô com dor de cabeça mesmo. Que a gente vai ter que tomar um remédio ou vai lá no Dr. João Pedro pra ver o que tá acontecendo. Quando não é dor de cabeça e é carinho que você quer, você diga, mãe, eu preciso de colo. Mãe, eu quero teu carinho. Ou a gente tem uma senha secreta e você vem pertinho da mamãe, cheira o sovaco. Eles adoram cheirar o sovaco, né? Daí quando vem cheirar o sovaco é porque quer carinho. Então a gente tem uma senha secreta e a gente fica conversando. Eu sei quando é que ele quer carinho. Não teve mais dor de cabeça. Muitos casos em consultório de crianças com alergia à proteína do leite, por exemplo. Isso é bem sério, viu? Nunca
Nunca eu vou fazer uma coisa e dizer, olha, não precisa mais ir no médico porque você já tá curada. Isso é errado, isso não pode, é ilegal. Então a gente nunca faz isso. O Theta Healing é uma terapia complementar, é integrativa. Então você continua todo o acompanhamento que você está fazendo com o médico e o Theta Healing só vai trazer uma nova percepção sobre tudo isso. Então ele dá muito resultado, indiferente da patologia que tenha na criança ou na mãe, ou enfim, independente do que está acontecendo. A gente pode pedir a verdade sobre isso. E a gente precisa acreditar que aquilo que está aparecendo é a verdade sobre isso. Porque às vezes a gente quer que a verdade seja o que a gente acredita que é. Né? E aí, a gente pode trabalhar em todas essas questões com a criança. Então, por exemplo, quando ela voltar para a escola, né? Porque passou todo esse tempo com a gente. Tudo que a criança quer é poder ficar em casa com a gente. Então, para eles, está sendo uma férias, assim, maravilhosa estar em casa. Quando voltar para a escola, talvez tenha que fazer toda aquela adaptação escolar como foi quando eles começaram a ir para a escola. Então, a gente não pode se desesperar, precisa ter paciência e precisa instalar... Obrigada, amor. Precisa instalar sentimentos de que é gostoso voltar para a escola, que a mamãe também vai estar ali para eles, que eles sabem agora como se comunicar e pedir carinho, pedir atenção, que é legal e seguro voltar para a escola. Como vocês informaram essas crianças do Covid, né, disso tudo? Eu sei que, por exemplo, aqui em casa, o Theo é muito esponjinha. Então, se eu disser para ele que esse vírus mata pessoas, que as pessoas estão morrendo, se ele ouvir algum noticiário, eu sei que em 3 dias vai acontecer alguma coisa com ele, sabe? Não que vai morrer, mas ele internaliza aquilo como uma verdade. Então, se ele espirrar ali no meio dessa situação toda, ele vai entender que aquilo é o Covid. Então, tem que explicar a verdade, que tem um vírus, que a gente precisa se cuidar, por isso que tem que lavar a mão mais vezes, por isso que tem que usar a máscara. Eles não estão saindo de casa, mas eles veem quando a gente sai, né, usando. Então, falar a verdade, mas não tudo. Vocês conseguem entender? Para que eles não captem informações que eles não sabem lidar, que eles não entendem como processar essa informação, que não tem ainda maturidade mesmo para lidar com essa informação, né? Quer ver outra situação? Quando a gente briga em casa com o pai da criança. Isso é muito comum, né? Daí a gente grita, daí eles escutam lá de longe, fingem que não estão prestando atenção em nada, estão lá brincando com o Lego lá no quartinho deles, e a gente aqui na sala, brigando e gritando e falando, olha, chega, não dá mais, eu não aguento mais você, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essas crianças. Pega suas coisas e volta para sua mãe, né? Ou sai da nossa casa, a gente não vai ficar mais junto. A criança entendeu, ela sabe que ela não pode vir se meter. Muitas vezes a criança não vem dizer, pai, para de brigar, mãe, para de brigar. Elas ficam ali naquele fogo cruzado, não sabem para que lado vai, mas elas estão atentas. Qual que é a memória que grava lá na célula? Ela não grava que o pai e a mãe estão brigando. Ela grava que se o pai for embora e a mamãe também for embora, ela vai ficar sem teto, sem chão, sem comida. E aí o que acontece? Atinge lá no pulmão. Meu território tá inseguro, tá incerto, porque os meus pais estão brigando muito, eu não sei o que vai ser, eu não sei para onde eu vou. Minha vida está em risco. E aí o corpo tende a se defender daquela informação. E aí acontecem esses problemas respiratórios. Então, crianças que têm respiratórios, uma dica, né, é conflito de território. Então, pode ser com os pais, de escutar os pais brigando muito, pode ser porque mudou de cidade, de estado, de país, de escola, né? Pode ser porque um amiguinho roubou um brinquedo dele na escola e o brinquedo era o território dele. Então, não existe uma coisa específica, cada caso é um caso. Então, a verdade é que as crianças têm essas memórias também, não somos só nós. A gente precisa aprender a lidar com o que eles estão sentindo e trazer novas informações para que eles possam crescer com maturidade emocional e com saúde,
que é o mais importante, né? A criança, ela sempre quer manifestar alguma coisa e ela nunca é o problema. Nós também não somos o problema. A gente não precisa sentir culpa porque o nosso filho adoeceu ou porque alguma coisa não saiu como a gente planejava. Mas a gente precisa saber que nós somos os adultos e somos responsáveis pelo que está acontecendo. E como adultos é que a gente consegue resolver, né? Não se vitimizando daquilo que está acontecendo, mas tomando a verdade daquilo. Antonella teve bronquite depois que mudou de escola. Território total. O que mais que eu queria contar para vocês? Essas habilidades das crianças, elas trazem para nós uma percepção de vida que é diferente de tudo que a gente já experienciou. Por isso que é tão importante a gente deixar essas crianças colocarem para fora a imaginação delas, contar que você quer escutar o que ela tem para dizer, o que ela tem para contar. Às vezes tem histórias que são lindas, né? Às vezes eles mostram as histórias através de princesas, de lutinha, mas eles querem falar o que está acontecendo com eles. Por isso que é tão importante a gente poder ouvir. Mari, cheguei atrasada. Você pede para falar com o eu superior e pede através da lei da verdade, a verdade da situação? Isso, você vai primeiro no 7º plano da existência, fala com o Criador e pede para que o Criador possibilite que você fale com o eu superior da criança através da lei da verdade para saber o que está acontecendo com aquela situação. E sempre fazer isso sem permissão quando é o seu filho. Quando é afilhado, neto, amigo, vizinho, você sabe que o filho da vizinha precisaria daquilo, né? Não é permitido a gente fazer nenhuma leitura para quem não autoriza isso, justamente por conta do livre-arbítrio. Então a pessoa pode querer não ter aquele benefício ou querer que ninguém saiba o que está acontecendo e tá tudo bem. Muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, a pessoa paga a consulta, ela tá ali comigo no consultório. Quando eu digo, eu posso saber a verdade sobre isso, eu chego no Criador e pergunto qual é a verdade sobre aquela situação e não vem informação nenhuma, porque ela não quer que mexa na verdade, ela quer que mexa naquilo que ela quer, naquilo que ela permite. Então, tem que voltar do zero e fazer outro trabalho para que ela possa se abrir e se sentir confiante para falar sobre a verdade. E quando ela se abre para falar a verdade, às vezes aquilo que ela veio procurar não é exatamente o assunto principal que precisa ser trabalhado. O que mais? Deixem suas dúvidas aí, tá? Não precisa ter vergonha. Muitas vezes a gente fala de trabalhar as crenças da criança. Camila, tua pergunta é legal. O Augusto tem muito medo de monstro. Não vai no banheiro sozinho, nem no quarto. Como eu faço para melhorar? Quantos anos ele tem? Se ele tiver até 8 anos, é normal. Esse medo do monstro é porque ele tem acesso a monstros, né? Através do desenho, ele ainda não tem o cognitivo para entender que a vida real é diferente da vida imaginária ali, daquilo que ele está assistindo no desenho. Mas o que você pode fazer é explicar para ele que ele pode ficar sem medo. E é aí que a gente fala sobre instalar os sentimentos, que era o próximo tópico que eu queria falar com vocês. A gente nunca fala para uma criança, não precisa ter medo do monstro. Porque o não entra na consciência, é como se ele não tivesse força. Assim como quando a gente fala por universo. Quando você vai manifestar, você não pode dizer, eu não quero uma casa branca. Vai vir uma casa branca. O universo não entende o não. Assim como a nossa mente não entende o não. Então a gente não pode falar, não tenha medo do monstro. Você sabe viver sem medo do monstro. Agora você sabe como se sentir seguro para ir ao banheiro. Então a gente vai instalando sentimentos nessa criança através da onda teta. Nós vamos em teta e por ressonância a gente deixa essa criança também em onda teta. E ela recebe, geralmente dormindo, né? Mas acordado também é possível fazer.
Meu filho pede muito colo, tem 4 anos, eu dou muito carinho, mas será que ainda falta? Ali, pode ser porque ele é muito carinhoso mesmo, e a gente vai ter uma live específica sobre a linguagem do amor das crianças, então ele precisa do colo, ele precisa do carinho. O Bernardo é bem assim. Pode ser também que tenha abortos não reconhecidos. E também vai ser o tema de uma das lives, que eu não lembro se é amanhã ou depois. Mas a gente vai falar e eu vou ensinar vocês a testar se vocês tiveram abortos ou não. Vocês estão no meu canal do Telegram? Lá também eu vou falar sobre isso. Quem não tá, você pode entrar no link da minha bio. Tem lá o link direto pro canal do Telegram, para que vocês possam também saber disso. A live vai ficar disponível lá. A live também vai ficar disponível, Lá. Lá, o link. E aí, quando você testa para saber se você tem abortos, o teu corpo vai fazer esse movimento dizendo se sim ou se não. E aí, esse movimento do teu corpo é o que está gravado na tua memória celular. E aí você consegue saber. Às vezes você teve um aborto, mas nem imagina, porque tua menstruação era bem reguladinha e todo dia 22 você menstruava. Daí deu o dia 22 não veio a menstruação, deu o dia 23 não veio a menstruação, dia 24 também não, daí dia 25 veio. Então a gente imagina que atrasou a menstruação, mas na verdade você estava grávida e teve um aborto, né? Então é muito comum ter abortos. Pode ter sido seu, pode ter sido da mãe, da avó, né? Isso é possível de investigar. E eu vou ensinar vocês a fazerem também esses testes. E entender a importância de reconhecer esses abortos. Tem 2 perguntas sobre dermatite ali. Me avisa que horas são, coração. 7 minutos. Tem 2 perguntas sobre dermatite. Falta 7 minutos? Mas tem uma meditação ainda. Minha filha tá com uma dermatite alérgica ao fungo. Já fizemos tratamento, mas tá difícil de tratar. Lá em cima tinha mais uma sobre isso também. Deixa eu ver aqui. Então, a dermatite, ela vem de contato. Então, pode ser um contato indesejado, como também uma separação indesejada. Para saber exatamente a verdade sobre isso, é só atendendo mesmo para entender de onde veio, como começou, porque às vezes não é contigo necessariamente, não é nessa unidade familiar da existência dela ali, pode ter vindo antes. Então, o ideal é testar e para saber exatamente o que foi que aconteceu, para tratar da melhor maneira, tá bem? Preparadas aí? Vamos fazer nossa meditação? Caso ela deu tempo, porque aqui o Instagram vai mostrar pra mim quando estiver acabando, eu faço outra live pra gente terminar a meditação, tá bem? Mas eu acho importante a gente fazer para que vocês sintam como é estar na presença do Criador, saibam o que é o 7º plano da existência e possam enviar amor ao bebê no ventre. Então, se você estiver num local que seja confortável, que você consiga colocar um fone de ouvido, que você se sinta confortável. Se você quiser chamar alguém rapidinho para assistir essa live, pegar aí essa parte da meditação, aproveita agora. Toma uma aguinha e volta para a gente poder se concentrar nisso, que eu vou guiar vocês nessa meditação, mas vocês precisam estar inteiras aí para perceber e se entregar. Tá bem? Você também pode aproveitar, fazer um print, colocar aí no seu Instagram e me marcar. Não esquece de me marcar. Quando estiver acabando, me dá um sinal. Tosse. Tá. Não muito alto, para não atrapalhar elas. Então, vamos lá. Respira bem fundo, fique confortável, da maneira que você se sentir melhor, não precisa necessariamente estar em posição de meditação. Apenas aquiete a mente, sinta a sua respiração,
Sinta o ar entrando, saindo. Relaxe seus ombros. Não se preocupe com o tempo. Teremos o tempo que for necessário. Apenas se permita sentir. Sinta uma energia que vem do centro da terra em direção aos seus pés. E deixe essa energia entrar através da sola dos seus pés, tomando suas pernas, seu tronco, seus braços, pescoço, cabeça, todo o seu corpo. E essa energia vai saindo através do topo da sua cabeça, formando uma grande esfera de luz. E essa esfera de luz vai subindo, subindo além do local onde você está agora, além da sua cidade. Se veja subindo, 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 subindo. Além do seu estado, além do seu país, atravessando o universo, sobe, sobe, sobe alto, com leveza. Continue subindo, passando por uma camada de luz clara, uma camada de luz mais escura. Continua subindo. Uma camada de luz dourada. Sobe mais um pouco. Até chegar em uma camada de luz perolada, brilhante. Sinta. Sinta a camada de luz perolada. Entre nessa camada. Se dilua nessa camada, faça parte dessa camada perolada cintilante. Aqui é o 7º plano da existência, onde está o Criador de tudo que é. Aqui é o lugar mais perfeito, amoroso e seguro que você pode estar. É aqui que nós vamos falar com Deus. Respire bem fundo. Sinta-se no colo do Criador e mentalmente dê o seguinte comando. Repita mentalmente: Deus, fonte criadora de tudo que é. É comandado que agora seja enviado amor incondicional para mim mesma, quando bebê na barriga da minha mãe. Eu quero, a partir desse momento, me sentir amada, desejada, pertencente. Eu agradeço, está feito, está feito, está feito. Mostre-me. Permaneça de olhos fechados e sinta esse bebê recebendo amor incondicional direto do Criador. Perceba-se pequenininha dentro da barriga da sua mãe. E cada célula do seu ser recebendo amor incondicional de Deus. E a partir de agora, você é uma filha querida, amada, importante, segura e feliz.
Cada pequena célula do seu ser sabe como é vibrar no amor incondicional. Respire bem fundo. Agradeça. E vai voltando. Saindo da camada perolada. Voltando pela camada dourada. Camada escura, camada clara. Atravessando o universo. Encontrando o seu país, seu estado, sua cidade. O local exato onde você está agora. E essa energia amorosa vai entrando através do topo da sua cabeça, tomando todo o seu corpo, saindo através da sola dos seus pés e retornando ao centro da Terra. Quando você se sentir à vontade, pode abrir os olhos. Eu desejo que vocês tenham conseguido, mesmo que rapidinho, aproveitar essa sensação. Tenham tido suas próprias percepções de como receber amor do Criador. E essa prática vocês podem fazer com vocês podem fazer com seus filhos. Conseguiram se sentir amadas? Depois, quem quiser e se sentir à vontade, me manda uma mensagem inbox para eu saber como vocês se sentiram. Que lindo, Cris. Que lindo, Érica. É muito bom. E sabe o que é o mais lindo disso tudo? É que a gente não se prende à ilusão mundana de que a gente necessita incondicionalmente do amor só do nosso pai, da nossa mãe na Terra. Que nós temos Deus, que a gente merece se sentir amada, que a gente merece ter tudo que é de bom no mundo, que nós somos filhas queridas de Deus. Muitas vezes a gente tem alguma coisa com a nossa mãe, com o nosso pai, mas o amor de Deus é muito maior, muito maior. Então, eu desejo que vocês tenham aproveitado bem essa live, que vocês tenham gostado de ter estado aqui. Eu agradeço muito que vocês tiraram esse tempinho para estar aqui comigo. Amanhã a gente vai se encontrar de novo. Nós teremos encontros todos os dias essa semana. Eu me senti como se estivesse dentro do ventre da minha mãe. Ai, é muito maravilhoso. Eu faço isso muito, muito, muito mesmo. Nossa, Michele, que lindo! Vi meu pai passando a mão na barriga da minha mãe. É muito lindo. Ah, Fati, que lindo. Gratidão vocês. Muita gratidão por dividir esse momento comigo. É um prazer poder falar disso. Eu amo falar disso. Dai, que lindo. Parabéns. Que bom, eu fico muito feliz. Aproveitem a sua noite, durmam bem. Recebam daqui a minha gratidão.
Eu envio amor incondicional direto da fonte para vocês, que vocês possam saber como é se sentir amada verdadeiramente, que todos os dias vocês possam relembrar como é se sentir amada, que vocês merecem se sentir amadas, que vocês possam viver a partir de agora vibrando na alegria, na gratidão e na certeza de que vocês são merecedoras do melhor que tem nesse mundo, que vocês estão preparados para receber todas essas bênçãos. Eu agradeço. Um beijo.